Oi, turma, do livro Transformados pelos Desafios, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 16, o sentido da vida. A vida é desprovida de sentido. Você dá sentido a ela. O sentido da vida é aquilo que você atribui a ela. Estar vivo é o sentido. Joseph Campbell. E você já se perguntou qual é o sentido da vida? Eu já, muitas vezes. Entendem alguns pensadores que a busca pelo sentido da vida se transforma em uma questão, que seria como eu posso viver a minha vida de forma plena, extraindo o melhor dela, obtendo a maior felicidade que puder e impactando positivamente em outras vidas? Para muitos, as respostas são variáveis, pois cada ser ambiciona e enxerga o sentido da vida pelo seu prisma e seu olhar. Alguns talvez respondam: meu sentido é encontrar uma resposta apenas para todos os nossos sofrimentos que realmente valham a pena, pois a felicidade é a única coisa que me importa. Outros talvez digam que o verdadeiro sentido da vida é formar uma boa família, ter um bom emprego, ter sucesso. A questão aqui não é discutir ou mesmo encontrar a resposta ideal, mas sim refletirmos sobre um olhar mais aberto da lente, um olhar espiritual, quando Deus fala: nascestes todos para serem felizes. E Jesus de Nazaré completa: somos todos luzes. Como entender e fazer cumprir esses dizeres? Cabe aqui alguns pontos cruciais que nos nortearam em busca desse caminho. O quanto realmente importa para você a dor do seu próximo? Já tem feito tudo o que realmente se propõe a fazer para sua reconstrução moral e espiritual? Sempre que possível, já consegue perdoar, deixando de lado as questões pessoais? O quanto anda a sua fé? Só a procura ou lembra quando a dor lhe visita? Perante a dificuldade do próximo, é indiferente, omisso? Estas e outras tantas questões servem para o nosso despertar espiritual, para entender que o verdadeiro sentido da vida é muito mais do que imaginávamos. É construir uma sociedade de paz, de justiça, de amor. O verdadeiro sentido da vida é observarmos que não estamos sós, e sim cercados de seres de luzes que nos envolvem neste planeta Terra, nos transformando em indivíduos atuantes pelo pensamento, pela paz, pelo amor, fazendo aquilo que é possível, trabalhando no local que melhor nos convier, nas casas espíritas, nos templos religiosos, mas lembrando sempre que o atalho mais importante trazido para nós, pelo Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré, é só o amor. Só Ele constrói. Já são chegados os tempos de deixarmos definitivamente de lado nossas ervas daninhas, ou seja, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, e pensarmos na união, na compreensão, na paz dos seres humanos. O verdadeiro sentido da vida é poder exemplificar no acervo das lições compreendidas, na nossa transformação e do novo ser que surgirá, mais respeitoso, caridoso e fraterno. Que possamos lembrar das leis máximas trazidas por Jesus de Nazaré, e assim entendermos que só o amor verdadeiro constrói. Então, assim, Ronel, ele bate na tecla a questão do amor como sentido da vida. Se a gente for ver, o resumo é isso. Qual é o sentido da vida? Amar. Mas muitas pessoas vão falar assim: eu me dedico com amor, mas não dá resultado. Eu trabalho com amor, mas só arrumo problema. Eu me dediquei à educação de um filho, mas ele não é grato. Eu me dediquei a uma pessoa a vida inteira e hoje nós somos separados. Essa pessoa me traiu. Então, muitas pessoas vão julgar o amor de uma forma pequena, de uma forma muito peculiar e pessoal, individual. Cada um tem o amor de uma forma diferente. Aqui ele está pedindo para a gente ampliar essa visão de amor.
Não é o amor carnal, não é o amor de posse, eu tenho, é meu. Não, é o amor despretensioso. É o amor que você faz sem querer nada em troca. Para o pessoal a turma da católica fala que é o amor ágape, né? Que é aquele amor supremo, aquele amor angelical. É isso. O nosso destino é nos tornarmos pessoas angelicais, pessoas mais evoluídas. E ainda assim, quando a gente chegar lá, nós vamos estar cheios de amor para continuar trabalhando pelo amor. Ninguém vai chegar no grau máximo como Jesus está chegando, né? Ele é o espírito mais perto da perfeição que a gente conhece. E chega lá e cruza os braços e fala: pronto, missão cumprida, não vou fazer mais nada porque eu já sei o que é amor, já trabalhei pelo amor, agora eu vou só descansar. À medida que você aprende mais sobre o amor, mais trabalho vai surgir. O espírito não para nunca. Ele não tem essa de chega, vou tirar férias. Não, férias a gente tira aqui, gente. Aproveita o planeta Terra que tem férias, tem feriado, tem emendas. No plano espiritual, não. Você vai ter o seu descanso, sim. Todo trabalho exige descanso. Nós vamos precisar descansar, sim. Até para refazer energia. O carro não precisa parar um pouquinho para colocar mais gasolina, nós vamos precisar fazer isso também enquanto espíritos. Encarnados, nós temos 8 horas de descanso porque é o que o corpo físico exige. O nosso corpo é tão pesado, é tão denso, que exige 8 horas para ele se refazer, para ele se recompor. Pessoas que dormem menos de 8 horas por dia vivem cansados, vivem doentes. E aí, com exceção, né? Que tem as exceções de pessoas que conseguem se adaptar muito bem a menos horário de descanso e tem uma energia fenomenal. Isso aí é uma questão espiritual mais desenvolvida. Mas aqueles, né, como eu, que vive precisando descansar, nós sabemos que isso aí é um atraso espiritual, né? O fato de você ter um corpo muito cansado, muito debilitado, é o seu espírito que ainda não é domado, que ainda não é doutrinado, que não é disciplinado. Você comete muitos erros e o seu corpo paga. Então nós temos um grande sentido de vida assim, o amor, mas não é esse amor que nós conhecemos na Terra, o amor de Romeu e Julieta, o amor de assistir novela e ficar esperando pro mocinho terminar com a mocinha no final, o amor da família Doriana, da propaganda da margarina, pai, mãe, filho, filha em volta de uma mesa, tomando café da manhã. Não é esse amor. Esse é um estudo que nós fazemos aqui. É a nossa escola. Esses tipos de amor é como se a gente estivesse no jardim da infância. Nós estamos estagiando para saber o que é amor. Por isso que existem ainda traições, existem pessoas egoístas, pessoas que usam outras pessoas para se beneficiar de alguma forma e dizem que isso é amor, né? Então, é por isso que existem tantas falhas no meio desses relacionamentos quando se diz amor. O cara vai lá no altar, promete vida eterna de amor para a esposa e vice-versa. Quando vê, 3 meses depois, um tá traindo o outro, um tá jogando a panela na cabeça do outro. Ué, que amor é esse que vocês acabaram de prometer há 3 meses atrás? É um ensaio do que é o amor. Nós estamos estagiando ainda o que é o verdadeiro amor. Para a gente alcançar esse verdadeiro amor, ainda está um pouquinho longe aí. Nós estamos passando pela transição planetária, nós estamos mudando alguns comportamentos, nós estamos vendo que o cerco está fechando, né? Aqueles que não estudarem, aqueles que não buscarem entendimento, compreensão, vão ficar perdidos no meio de tudo isso aí. Nós estamos vivendo uma verdadeira loucura no nosso planeta. Ontem eu estava conversando com um amigo, ele falou assim: meu, nós estamos tudo doido, nós estamos tudo louco. Se você for conversar com as pessoas, ninguém fala nada com nada. Tá todo mundo ficando doido. Quem não tá ficando doido é aquele que tá buscando o equilíbrio. E a gente busca o equilíbrio como? Através de uma religiosidade, seja ela qual for. Qualquer porta de religião, nós estamos correndo para dentro. E aí é que ele faz essa questão aqui, né? Você é aquele cara que só procura religião, só procura tua fé quando o cinto aperta. Quando você tiver o verdadeiro amor, a tua religião vai estar dentro de você. Não vai ser mais religião, vai ser apenas fé. E a fé, ela começa numa religião. É ali que a gente se religa com Deus. Mas não é a própria religião que faz você ter fé, ela apenas religa, né? É como se fosse você ligar o carro. A religião faz isso.
Mas para o carro andar, você tem que conduzir ele. Então, é você que vai conduzir a sua vida mediante aquela ligação, né? Algumas comparações bem toscas. Desculpa aí, gente, mas é o que está vindo na cabeça. Então, assim, o sentido que a gente busca na vida, geralmente quando a gente está lá novinho, eu quero crescer, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser um professor, eu quero ser um policial, eu quero ser um pedreiro, eu quero ser uma faxineira, eu quero ser igual à minha tia, né? Eu quero trabalhar com cachorro, quando a gente está pequeno. Quando a gente vai crescendo, a gente fala, já mudei de ideia umas 10 mil vezes até chegar aqui. Agora que chegou aqui, eu vou fazer um curso e quando eu terminar o curso, eu decido o que eu quero. Você continua sem sentido. Quando você olha lá na frente, você fala assim, poxa, eu perdi tanto tempo porque eu podia ter me decidido lá atrás. Então hoje eu já não vejo sentido para minha vida. Nossa, pessoas que terminam um casamento principalmente, e agora eu não sei o que vai ser da minha vida. Ela vai continuar. Se você tivesse ficado viúva, a sua vida ia continuar. Se o seu filho cresce ou se ele é pequeno, a sua vida continua. É sua. Gente, eu acabei de ver um vídeo que eu chorei. Procurem na internet esse vídeo. Esse cara falou tudo e muito mais. Ele pegou um monte de frases de internet. Tá na internet. Todas as frases que ele falou não é novidade nenhuma para nenhum de nós. São frases que a gente vê em todos os lugares, em todas as religiões. Engraçado que ele pegou um pouquinho de cada religião. E ele encaixou no último dia de serviço dele. Ele falou, eu estou me aposentando porque eu quero. Eu não sei qual é a graduação dele dentro do exército, mas ele é não sei se é general, não sei se é comandante, eu não sei. Eu não vi qual é a nomenclatura dele lá. E aí o homem pegou o microfone e falou assim, eu podia fazer aqui um discurso raso. Eu podia falar para vocês assim, aproveitem cada momento da vida de vocês, como eu aproveitei, amém, tchau, tô indo embora. Mas eu quero deixar para vocês 33 conselhos. Aí vocês vão procurar na internet. 33 conselhos de um militar do exército. Procure esse vídeo. Eu já postei no Face, eu vou postar em tudo que é lugar que eu puder. Porque ele pegou um pouquinho de cada frase, de cada lugar, de cada religião. Ele juntou todas aquelas frases e fez um discurso com 33 dicas de dar sentido para a nossa vida. E aí veio de encontro com o texto que eu estou lendo aqui. Se vocês querem um sentido para a vida, vocês têm que ser o sentido. Eu tenho que ser o sentido da minha vida. Se eu ficar esperando alguém me amar para eu me amar, tô lascada. Então eu tenho que me amar. E o que sobra, eu amo alguém. Não dá pra gente ficar num estado de carência. Eu entro em algumas lives de TikTok e tal. Eu vejo um pessoal assim, doente. Pessoas tão desequilibradas, pessoas tão sem noção, que basta uma pessoa do outro lado da telinha falar bom dia, e o outro que tá carente, ele já fica numa neura, eu preciso te conhecer, eu preciso estar perto de você, eu tô apaixonado, eu quero falar com você todo dia, sabe? A pessoa não tem sentido de vida, ela não tem alto valor, ela não tem autoestima. Então, assim, se a gente tem um sentido de vida, se a gente tem a autoestima no devido lugar, aconteça o que acontecer, pode até dar uma baqueada na gente, a gente não é perfeito, horas, mas não vai deixar a gente se levar. Tem gente que perde o sentido da vida ao ponto de querer perder a vida, de querer se matar. E aí? Quer dizer que Deus tem todo um trabalho, planeja toda a nossa vida pro plano físico, para a gente poder aprender, para a gente poder crescer, para a gente poder expurgar as coisas erradas que nós fizemos, para a gente se melhorar. E aí chegar aqui a gente desiste. Porque a gente não encontrou sentido de vida. Porque as coisas carnais, elas falaram muito maior do que o nosso lado espiritual. Por isso que o autor está falando aqui. Abra sua mente para o sentido da vida espiritual. Não é para você ver o sentido da vida física. O sentido da vida física é você crescer, é você nascer, crescer, desenvolver, morrer e renascer. Esse é o sentido da vida física. Mas e a vida espiritual? A vida espiritual ela vai muito além. Então é isso que o autor está chacoalhando a gente aqui. Procurem o sentido espiritual. E aí, voltando nesse cara lá, no militar do exército que eu vi hoje, os 33 conselhos desse militar do exército. Gente, assistam esse vídeo. É incrível.
tudo aquilo que o cara fala cai como uma luva, pelo menos caiu para mim. E eu tenho certeza que vai cair para muita gente. Porque muitos de nós deixamos de lado o que ele falou que a gente deve fazer. Se a gente fizer aqueles 33 conselhos daquele cara, que é um jogo de palavras que ele pegou de internet, não é nada novo, mas ele foi muito, muito feliz em fazer esse tipo de jogada, eu vou ver se depois eu consigo retirar esse texto da internet e vou copiar e vou mandar para um monte de lugar. Até palestra eu vou fazer sobre isso, porque eu achei incrível. O cara falou muita coisa bacana. Ali tá uma receita para você viver em paz com você, em paz com o próximo e você de fato ter um sentido para viver e ser feliz, que é isso que Deus quer. Quando Ele nos cria, Ele não cria para, eu quero brincar com vocês, vocês vão ser minha marionete, eu quero me divertir com vocês. Não, Deus está criando os filhos dele. Então quando a gente cria filho, a gente quer o que do filho? Que ele seja feliz, mas para isso cada um tem que fazer sua parte. E a nossa parte vai muito além do que isso aqui, ó. Muito além de carne, muito além dos 5 sentidos que nós temos. A nossa vida vai muito além de tudo isso. E quem enxerga tudo além, aí olha para as coisas materiais e fala assim, isso não foi nada. Isso não me abala mais. Isso não me deixa nervoso mais. Isso não me estressa mais. Porque isso aqui não me pertence. Eu só estou passando por aqui. Eu só fiz isso aqui agora, mas daqui a pouco eu já sei que eu não tenho que fazer, eu não faço mais. Vai banalizando uma série de coisas que antes pra gente é ferro e é fogo. Eu acabei de ligar pro meu filho e falei pra ele assim, olha, eu não gostei muito do jeito que ficou a porta do armário que fizeram pra você aí, eu achei meio torta. Ele falou, mãe, tá ótimo, deixa do jeito que tá bom. Eu falei, você não quer que eu ligo lá pro montador, converso com ele volta aí e arruma esse negócio que tá meio torto. Ele falou, mãe, tá ótimo, até ontem eu não tinha armário. Meu filho é maravilhoso no que ele falou, né? E não é verdade? Às vezes a gente fica arrumando bicuinha por coisas mínimas, sendo que no dia anterior o cara não tinha nada. Aquilo pra ele hoje é tudo. Então, meu filho tá certo. E pra mim foi um tapa na cara, porque a gente quer o melhor, né? Como mãe, a gente quer tudo perfeitinho. Eu não tava errada no meu sentimento. Mas a minha atitude, eu ia tomar uma atitude errada. Porque eu ia ficar perturbando o cara pra ele ir lá arrumar um negócio que eu vi que tava torto. Um negocinho de nada. E o meu filho falou, não, pra mim tá ótimo. E a gente não tá contente com o pouco que a gente tem. A gente sempre quer mais, a gente quer melhor, a gente quer perfeito. E isso foge do que é o sentido da vida. Por quê? Amanhã ou depois a gente nem vai estar aqui para ver armário, para ver sofá, para ver casa. Amanhã ou depois a gente vai estar no plano espiritual. E o que conta nessa vida é a gente ter paz, a gente dar paz. Então quem é que tá certo aqui? Eu ou meu filho que tem 28 anos? O meu filho. Ele me deu um tapa. Na hora que ele falou, mãe, até ontem eu não tinha armário, tá tudo certo, tá ótimo. Então, é isso. A gente aprende que o sentido da vida não é nada daqui. Aqui a gente usa. Se a gente tem, a gente usa. Se a gente pode, por que não? Se eu posso comer um x-salada, eu vivo brincando com isso. Se eu posso comer um x-salada aqui, por que eu não vou comer? Lá no plano espiritual não tem x-salada. Mas isso eu sei que não é a maior felicidade do mundo. A maior felicidade do mundo é eu sair daqui com saúde. Porque se eu me entupir de x-salada, eu vou ficar sem saúde. Né? Então é isso. Vamos buscar, né, dentro do possível, entender o sentido da vida, né? O Francisco de Assis, por exemplo, eu quando peguei esse texto aqui, eu estava fazendo, eu participei de uma roda de conversa e aí a pessoa estava falando sobre o sentido da vida e eu aproveitei para usar esse texto do Ronel na roda de conversa e lembrei de um exemplo do Francisco de Assis, só para encerrar. Francisco de Assis, toda vez que alguns dos freis chegavam nele e perguntavam, né? Francisco, por que a gente tem que ficar sofrendo, né? Afinal de contas, nós não somos espíritos um pouquinho mais evoluídos, desenvolvidos? Por que a gente tem que sofrer? Aí o Francisco pegou e falou assim, faz parte da minha jornada à expiação, porque eu ainda tenho algumas dívidas, assim como vocês, e a minha missão não é enriquecer, a minha missão não é ser feliz com os bens materiais, a minha missão é ser feliz com a felicidade do próximo.
Então, a minha doação, a minha caridade me faz feliz. Então, eu não sou pobre, como você diz que é. Pobre pode ser que eu seja de bens materiais, mas eu sou muito rico de alegria, de felicidade, porque a expiação que eu preciso passar, porque ele tinha problemas de saúde grave, né? A expiação que eu preciso passar, eu estou sabendo bem passar por ela. Eu estou compreendendo a minha comorbidade e me dando bem com ela até o final. Com alegria, ele cantava, ele não, no finalzinho da vida ele não estava enxergando nada, mas mesmo assim ele cantava, ele era uma pessoa feliz. E ele fala, a minha expiação eu estou sabendo levar, e a minha missão é fazer outras pessoas felizes. Quando elas ficam felizes, eu também fico. Então, eu sou rico, porque eu vejo muitas pessoas felizes graças ao trabalho que eu faço. Ele tinha a missão e a expiação, e era um espírito bem evoluído. Mas ele ainda tinha algumas dívidas do passado, né? Então a gente vê assim, Francisco de Assis tem essa visão de que o sofrimento, a dor que nós temos individual, ela pode ser sanada, ela pode ser jogada de lado quando você parte do princípio que você tem missões. E quais são as missões que nós temos? Fazer o bem, a prática do bem. Aí eu até lembro que tem um livro do próprio autor aqui chamado A Prática do Amor. Quem tiver vontade, tem no canal no YouTube. Eu estudei esse livro todinho lá no canal do YouTube, mas tem o livro dele também, que vocês podem adquirir. A Prática do Amor, Ronel Álvares Barbosa. Procurem para vocês verem. Lá tem algumas dicas de como que a gente pode ser feliz como Francisco de Assis, apenas trabalhando por amor. Mas não é o amor que vocês imaginam. É o amor com a visão espiritual. Um amor bem mais amplo, muito melhor, que completa a gente, que realmente deixa a gente feliz.